Pessoal, mais uma vez, bem-vindos ao curso de Medicina Veterinária e também o de Gestão em Agronegócios. Nós estamos aí na disciplina de Ética e Bem-Estar Animal. Hoje vamos falar um pouquinho de infraestrutura, instalações rurais, principalmente os currais de manejo, onde nós trabalhamos com gado bovino. Nós temos que primeiro fazer uma revisão, porque tudo isso tem a ver com ciência, tem a ver com a observação do animal. Lembra que a gente estudou no começo sobre limite da distância de fuga? A distância de fuga é a distância mínima que o animal se sente seguro. Se você ultrapassar a distância de fuga, o animal começa a movimentar. E está aí o segredo. Se você entrar nessa distância, nesse limite aqui, atrás, o animal vai se movimentar para frente. Se você parar exatamente num ponto de equilíbrio, o ponto neutro dele, ele fica parado e você fica perpendicular a ele. Mas se você entrar no ponto de fuga na frente dele, ele vai para trás. Então lembre-se disso, isso aqui é muito importante porque tudo isso tem a ver com a construção. Então veja, a ciência nos ajudando a melhorar as construções atuais. Tá? Então, o que é distância de fuga? Distância mínima de aproximação antes da fuga. Mede-se a reação do animal à aproximação humana, ao cão também. Então, lembrando, essa distância de fuga aqui é menor. Você passou essa barreira, passa essa barreira, o animal movimenta-se. Se você for por trás, ele movimenta para frente. Se você ficar no meio, que nós chamamos de ponto de equilíbrio, ele para. E se você entrar na frente dele, ele vai ir para trás. Guarde isso, isso aqui é muito importante. Essa foto é muito bonita, que mostra exatamente, né, a distância de segurança que esses caprinos fizeram, né? Ou seja, olha só a distância de fuga de todos esses animais aqui, né? Aqui é o contrário, né? O animal ficou no meio e os animais criaram a sua própria distância de fuga, tá? Então vamos aqui novamente o professor Matheus Paranhos falando exatamente como vai fazer isso aqui. Tá? Então veja aqui, vamos passar o vídeo aqui, ó. Ele vai por trás, ó. Ele vai entrar a bandeira, que seria a extensão da mão, vai entrar na distância de fuga do animal e o animal vai para frente. Quando ele para, ele tira a bandeira, ele está no ponto de equilíbrio, ele está apontando o ponto de equilíbrio, ele tirou a bandeira. Então, ele saiu da distância de fuga e ficou exatamente no ponto de equilíbrio, aqui, ó. O animal para. E agora, se ele entrar de novo aqui, ó, na distância de fuga, o animal volta. Simples assim. Então veja que é muito tranquilo de entender sobre isso. Então veja lá, ele vai, coloca, ele está entrando de novo, ó. Ele entra. Esse é um animal muito calmo, então a distância de fuga dele é mínima possível. Ó, veja, ó. A distância de fuga é pequena, muito pequena mesmo, né? Um animal calmo, tranquilo, um animal já de muito manejado, tudo bem? Veja que o animal, aí, ó, e voltou. Tudo bem? Então, para lembrar exatamente da distância de fuga. Então, olha só, quando nós formarmos um tronco, o tronco retilíneo, que é o mais comum, você tem que, para o animal movimentar, você tem que vir aqui, levar o animal para frente e atrás e tentar fazer com que o animal venha para o tronco de contenção. No tronco curvilíneo, guarde, tronco curvilíneo, isso é mais fácil, tá? Onde você vai fazer isso de maneira mais tranquila, tá? Porque você sempre vai ficar atrás do ponto de equilíbrio mais facilmente. Tá? Porque ao cruzar o ponto de equilíbrio aqui, ó, o gado se moverá para a frente quando o vaqueiro cruzar o ponto de balanço de cada animal, ou seja, passou, ele já vai movimentar. Então, olha só, uma ligeira curva, né, curvilíneo, fez com que o animal já movimentasse de maneira mais tranquila. Olha aqui, ó, a seringa, só para lembrar aqui, ó, a seringa é a entrada aqui do tronco, tá? E para depois ir para o tronco de contenção. O tronco também chamado de brete, tá? Tudo isso aqui é o tronco. Esse é o tronco coletivo. Por que coletivo? Que entra 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos animais? E o tronco de contenção entra um de cada vez. Então esse é o tronco, esse é o curral
clássico, onde, olha só, o caminhão para no embarcadouro, desce de forma retilínea, então aqui você vê parte do tronco entrando, aonde ficaria o tronco coletivo, o tronco de contenção. Esse é o clássico, ainda muito encontrado em muitas fazendas, né? Então você vê aqui, ó, o tronco totalmente retilíneo, onde depois aqui vai ter o apartadouro, mas muito comum ainda nas fazendas. A diferença agora é o ser curvilíneo. Veja essa curva aqui. Observe essa curva aqui, que seria a entrada, né, aqui seria onde estaria a seringa, olha aqui a seringa, e essa curva que você vê aqui, ó. Então, essa curva aqui é importante. Então, esse aqui é o tronco de manejo, aqui é o tronco de contenção. E aqui você vê a saída aqui depois do apartadouro. Tá? Essa seria a diferença. Vamos a algumas partes. Cada parte do curral é chamado de manga. Alguns autores chamam de curralete, né? Manga nada mais é que o local onde ficam os animais, além do corredor, né, de retorno. Então, o que são mangas? Olha só, nesse desenho esquemático. Serve para acomodar pequenos grupos de animais antes e após as apartações. Então, as mangas ou curraletes, né, do curral, nada mais é que são os pequenos espaços onde você deixa os animais, também chamado de curraletes. Tudo bem? Corredores. No corredor, o nome já está dizendo, corredores facilitam a condução dos animais ligando as mangas ao embute ou à seringa, tá? Embute é a entrada para dar a origem à seringa. Então, aqui são os corredores, que normalmente os corredores dão acesso a todas as mangas, tá claro? Tudo bem? E o que é a seringa? Seringa é a entrada para o brete ou para o tronco. A estrutura do curral que tem confusão facilitar a entrada dos animais no tronco coletivo ou no embarcadouro. Então, a seringa é para os dois. Ela pode ter formato triangular ou circular, cujas laterais levam passagem estreita, onde os animais devem entrar enfileirados um a um. Então, aqui onde estou mostrando aqui é o local da seringa. Aqui é uma seringa curvilínea. Ela vai ter duas saídas. Ou ela vai para o tronco coletivo, ou ela vai para o embarcadouro. Então, olha só aqui a seringa. Veja que a porteira ela é móvel, num movimento de 180 graus, e onde eu levo, olha só, para o embarcadouro ou para aqui, ó, o tronco coletivo. Esse aqui é o tronco coletivo, onde vários animais podem ficar, e aqui o tronco de contenção. Do tronco de contenção, você tem aqui o apartadouro, que dá para 1, 2, 3, até 4 saídas para as mangas. Então, aqui são as mangas e aqui são os corredores de acesso. Existe um outro termo chamado remanga, que seria as mangas maiores aqui, que nesse curral aqui não foi feito. Então, aqui, ó, os corredores, tá? Você vê aqui, ó, a seringa dando a origem ao embarcadouro ou indo para o corredor de manejo, o tronco de manejo, também chamado de brete, e o brete de contenção individual. E depois indo para o apartadouro, dando origem a 1, 2, 3, 4 mangas. Tá? Aqui eu estou dentro da seringa. Veja aqui, ó, esse lado direito é a entrada para o embarcadouro e aqui a entrada para o tronco coletivo. Tá? Eu estou lá, eu tirei a foto de dentro. Então, aqui mais aproximando, veja que as laterais são tapadas. Por quê? Para não perder, o animal não perder a concentração, não desviar o foco. E aqui a porteira, que ela tem um ângulo de 180 graus para trabalhar. Observe, então, e você trabalha por fora. Veja que tem estrategicamente locais para você prender, né, a alavanca em vários pontos da própria porteira. Então, novamente aqui uma outra foto onde a seringa é circular, que seria a mais ideal e com mais facilidade de manejo. Então, aqui um vídeo mostrando exatamente isso. Eu estou abrindo a seringa, eu vou tirar os animais do corredor. Veja a técnica da bandeira. Nós vamos trazer os animais. Os animais irão, tá vendo? Com a técnica da bandeira, vai colocar os animais aqui. Veja, o vídeo não tem som, mas você vê que não tem barulho, não tem grito, não tem nada. Simplesmente você calmamente, ó, o peão aqui, ó, está lentamente pegando o animal e trazendo esse animal para dentro. Esse foi um dia de vídeo, então os animais sabem que tem mais gente lá, desconfia, né? Veja, onde tem visão, ele pode desconcentrar, e aí todos os animais vão entrando na seringa. Tá? Então aqui é um corredor, tá? E esse corredor vai dar origem à seringa.
Lógico, não pode. Você sempre tem que ter bom senso em colocar a quantidade de animais para evitar uma superlotação. Beleza, fechou a seringa. E agora nós vamos trabalhar com essa seringa. Então veja aqui. Olha só. Vamos ver agora, olha só. Agora, olha só o que o vaqueiro faz. Vai fechando, olha só, a porteira, para que os animais, então, cada vez mais comecem a entrar no tronco coletivo. Então você vai lá e vai empurrando. Os animais podem entrar e tentar sair algumas vezes. Então, calmamente, você vai tentando colocar. Tá vendo? Olha só. Com a técnica de bandeira, você vai apertando, olha só, vagarosamente até os animais entrarem. Olha só, ele está entrando no tronco de coletivo. Veja que o embarcador está fechado aqui, né? Tá? Então aqui, ó, eu estou dentro da seringa. Veja que, olha só, vários pontos onde você pode fechar a porteira. Veja que tampado é muito melhor, tá certo? E o tronco coletivo, ou tronco o brete, é o corredor estreito dimensionado para a entrada de um animal de cada vez, de forma a mantê-los enfileirados. Sua função é oferecer condições para que tenha acesso direto aos animais, possibilitando individualizar o manejo e chegar muito próximo ao animal. Ou seja, você pode fazer uma vacinação, você pode fazer uma marcação, a avaliação do animal mais próximo, mas de forma coletiva. Então aqui seria o tronco curvilíneo, que é o tronco que nós estamos apresentando. Aqui a parte interna da parte coberta do curral. Veja, existe uma parte que você sobe e vai ficar observando os animais. Então aqui veja o tronco coletivo. Aqui a forma externa também, onde você vê. Aliás, aqui ainda está a seringa, tá? A entrada da seringa, tá bom? E aqui uma outra, muito melhor, né, de alvenaria, porém o custo muito mais caro, né, mas seria uma obra fantástica nas fazendas. Tá? Veja que os animais, tendo fechado, a tendência é sempre o animal para frente. Isso foi o que Temple Grandin falou. Foi a grande revolução da bovinocultura. Foi a Temple Grandin falar que é muito melhor, exatamente pelo ponto de fuga e os animais saberem que na curva eles sempre vão para frente. É isso que é interessante. Reto eles podem parar, mas quando sempre é a curva, os animais sempre tendem a ir para frente. É fantástico. Uma leve, né, só você fazer a curva do tronco já resolveu muito dos problemas. Então aqui você vê o tronco curvilíneo, tá? E aqui veja os animais andando exatamente no tronco curvilíneo. Tá? O professor até está de costas aqui, o professor Matheus Paranhos, Jabuticabal, está de costas, né? nem um pouco preocupado, só observando aqui o manejo do tronco de contenção individual. Tá? Olha aqui, ó. Então os animais passando, ele está fazendo um treinamento para os animais acostumarem a passar por isso. Nós temos que condicionar os animais a passar por esse tipo de manejo. Tronco de contenção é o tronco individual, um equipamento usado para restringir os movimentos dos bovinos, de forma a oferecer maior segurança e realização de vários procedimentos. Vacinação, microchipagem, brincagem, várias coisas também, curativos, toque retal. Então, esse é muito comum, né? Tem vários tipos, né? Lembrar de fazer sempre a manutenção desses bretes de contenção são muito importantes. Tá? O que é o apartadouro? O apartadouro nada mais é que a parte final do tronco de contenção, onde os animais vão voltar para as mangas. Então eu posso ter do tipo ovo, que pode ter várias saídas, a ininha, que só tem para um lado ou para o outro, ou também em formato de canto, que também vai para uma manga ou para outra manga. Então, no final do brete de contenção, você aparta os animais de um lado ou para o outro. Quanto melhor a estrutura, mais portas você pode ter, mais alternativas isso pode acontecer. E o embarcadouro nada mais é que a estrutura do curral utilizada para o embarque dos bovinos. Tá? Isso é chamado para embarque e desembarque. Observe aqui o clássico, o tradicional, onde o caminhão encosta e os animais descem. Compare este modelo com este outro modelo aqui. Ó.
Onde os animais embarcam é reto e depois você vê então o declive, que não pode passar do ângulo de 20 graus. É muito melhor esse ângulo aqui, primeiro ser retilíneo para depois ter a queda, porque a tendência dos animais evitarem descer, principalmente da saída do caminhão. Tá? Então aqui, ó, veja, então você vê que é retilíneo, depois você vê que tem o declive para os animais descerem ou subirem. Isso tudo é importante. Veja também que as laterais estão tampadas, para que evite a entrada de sol, formando sombras no chão, e o animal também não desconcentrar e sempre em linha reta, tá certo? Então veja aqui também uma forma para evitar que o animal escorregue também. Veja que as laterais são todas fechadas. Pode ser de madeira, pode ser de bambu, pode ser de alvenaria. Evitar saco plástico, porque saco plástico faz barulho e tem pouquíssima durabilidade. Tá certo? Então, aqui a outra visão do embarcadouro também, que é muito importante essa estrutura. Tá certo? Aqui, essa borracha, né, nada mais é que um pedaço de pneu, uma borracha, é a entrada e saída da gente vai trabalhar para subir e descer. Veja que ele é protegido para evitar que o animal fuja por aqui, mas não deixa de ser uma entrada e saída. Veja aqui, ó, do outro lado, ó, é por onde a gente sai e entra. O bovino não percebe que aqui é uma saída, então fica fácil você entrar e sair para a seringa, para o tronco coletivo. Muito cuidado com as pontas, com parafusos, tá? Tem que ser arredondados para evitar acidentes com os animais e até com a gente, com as pessoas que estão manejando. Outra coisa muito importante é o piso do curral, problemas de drenagem, tá? Excesso de animais são mantidos muito tempo do curral, falta ou falha de manutenção e excesso de chuvas, tá? Se possível, fazer de alvenaria em que haja escoamento das fezes e da água para evitar acúmulo. Tá certo? Então nós temos que fazer de uma maneira que essa água também escorra, senão vai ficar formando, olha só, aqui no meio dá para ver um pouco de água armazenada. O ideal é que tivesse um escoamento completo dessa água, tá bom? Então, cuidado para também não ser muito grande, não acontecer acidentes também, mas tudo isso aqui é uma forma de evitar quedas e escorregões dos animais. Isso é muito importante. Nós devemos evitar quedas e escorregões desses animais. E, novamente, lama é terrível. Não dá para trabalhar com lama, alta contaminação, dificuldade de manejo, né? Estruturas precárias, tudo isso atrapalha o manejo do dia a dia. Ninguém gosta de trabalhar com lama. Então fica a mensagem de hoje sobre não fazer isso com os animais. Isso aqui é terrível, não dá para trabalhar. Isso aqui não é um brete de contenção, mas para você ver como lama é terrível em qualquer situação. No curral, mais ainda. Tá bom? Então fica aí a aula de hoje. Abraços!